Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Face a Face com o Sejus, em que a gente fica face a face com a conjuntura atual, que não está boa, né? E pelo jeito o negócio ainda vai ser tão periclitante, por isso que eu coloquei. Da outra vez eu fiz aquela brincadeira com aquela música da época do movimento. Movimento, né? Movimento que dava pau de arara, que dava choque elétrico, botava rato nas vaginas das mulheres, enfim, movimento, uma ova, né, gente? Sabem que eu estou sendo irônico do movimento ditatorial. Então, essa coisa do movimento é um problema sério e, a bem da verdade, nós temos hoje, ainda estou indo um pouco de cama, mas vamos prosseguir. E aí a gente vai falar hoje, de novo, mais um ponto a ser colocado, que tem a ver com tudo o que aconteceu essa semana. Claro que não dá para falar tudo, mas essa semana a gente abriu a oportunidade de alguns grupos sugerirem temas. Coloquei, inclusive, em alguns grupos, coloquei em diversos lugares. Estamos chegando aí, Márcia Nélia, boa noite, bem-vinda. Depois de uma aula do Ed estar aqui com a gente, isso é sempre bom para a gente poder trazer alguns pontos interessantes para a gente conversar, falando algumas coisas a respeito do que está acontecendo no mundo, que afinal foi uma semana muito agitada, aliás, de tédio não se morre nesse mundo, no país não dá, imagine no mundo, né? Tantas coisas acontecendo, e aí, já é a segunda vez que acontece isso, gente, vou dar um jeito nesse celular. No meio da hora da live, resolve falar comigo. Não dá, gente. Conversando com vocês, não posso falar com o celular. Com vocês que a gente quer conversar. Coloquem seus comentários, pedir para curtir. Se puder fazer reação também é bom. Compartilhar também é importante. Como eu coloquei o nome de uma determinada pessoa, estou esperando até ver se aparece um hater aqui, mas eu espero que não apareça, para a gente manter um nível tranquilo, um nível elevado, apesar de mencionar a figura, aquele que não pode dizer o nome, mas a gente vai tentando conversar sobre essas e outras situações. Gratidão pelas curtidas, gratidão por tudo, e vamos caminhando para os temas de hoje. Na semana passada eu coloquei sobre esse Brasil, país que vai para frente, exatamente lembrando daquela canção do tempo do, vocês sabem de quando? Exatamente para a gente começar a pensar em algumas situações que hoje desembocaram sobre o Para Esse Mundo, né? O que seja que a Planeta Terra ame ou deixe. Bem-vinda, Carla Pavão, que participou da vigília do Padre Júlio, que a gente homenageou na semana passada, falou também do povo de rua, que é importantíssimo falar. E aí, lembrando que na Umbanda também temos o povo de rua, que não é exatamente esse povo de rua, mas também é são figuras importantíssimas para nossas reflexões dentro desse povo. Quem puder também, olha, protejam o Padre Júlio e o povo de rua. É importantíssima essa campanha, gente, porque na semana passada falamos sobre a ameaça de morte ao Padre Júlio, e lembrando de toda uma análise que eu procurei fazer, lembrando que além de ser uma figura que realiza uma das maiores assistências sociais do mundo, ele também tem direito à liberdade de pensamento como todos nós. E é importante que nós defendamos pessoas que tenham esse tipo de pensamento, porque elas estão no mesmo campo que o nosso. Quisera outras pessoas também estivessem no mesmo campo, mas vamos chegar lá. Gente, vou tentar ser um pouco mais ligeiro hoje, porque senão a gente fica realmente trabalhando muito em alguns temas. Aí eu vou tentar alternar também mais hoje esses banners, porque tem as nossas programações, além de tudo. Então vamos começar falando na figura logo, porque afinal a gente não tem muito ponto. Vou tentar corrigir aqui, porque o banner saiu um pouquinho errado. A gente pega de um lado, cola de outro, aí às vezes dá nisso. Aí realmente não dá. O professor de português não pode cometer tantos erros assim. Então, gente, Bolsonaro na ONU, para quem ele fala? Bom, nós podemos dizer uma coisa que realmente, às vezes, quando eu vou falar, eu penso muitas vezes antes de falar, mas às vezes a gente precisa saber que não vai agradar quando vai falar determinados pontos. E uma das coisas que eu preciso comentar, que eu até dessa vez eu até elenquei aqui para não esquecer alguns pontos. A primeira é o seguinte, gente. Ele é
para o bem ou para o mal, a gente sabe que nenhum de nós concorda com isso, mas infelizmente é parte, lembrar que ele está num cargo em que tudo que ele fala tem um poder. E para o bem ou para o mal, tudo que ele fala acaba refletindo de alguma forma. O Luiz Nassif comentou, por exemplo, num dos programas dele às 8 da noite, que o fato de ele falar mal das ONGs causou a desidratação financeira de diversas organizações não governamentais que não tinham nada a ver, inclusive, com o que acontece na Amazônia. Então, isso mostra o poder deletério que qualquer pessoa pública tem, especialmente se está num cargo como de importância como essa pessoa tem. E, claro, aqui estamos aqui exatamente porque discordamos do que ele fala, discordamos, inclusive, até do fato de ele estar lá, mas acontece que ele está e nós sabemos o que levou a essa figura estar nessa posição. E aí um dos pontos que eu preciso comentar, porque é uma das preocupações que eu tenho, não somente com a mídia de esquerda, mas com todos nós. Ele venceu ao pautar todas as mídias e trazer aquelas barelas todas que ele falou na abertura da Assembleia Geral da ONU. E é tradição que o Brasil abra a Assembleia Geral da ONU. E, infelizmente, o jeito que ele fala, eu acho que nenhum outro presidente tem pautado tanto a mídia quanto ele. No geral, a gente vê a mídia pautando até os presidentes, mas ele pauta a mídia exatamente porque ele fala para apenas um grupo. E quando ele fala apenas para um grupo, a gente precisa entender o que se passa nesse grupo. E uma maneira que a gente tem que tentar fazer, ou como agir, é tentar ver de que maneira a gente consegue neutralizar esse discurso. Isso que é o mais difícil. É um desafio que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, porque estar num desses grupos, do pouco que a gente fica sabendo a partir do que, por exemplo, eu acompanho muito as hashtags do Twitter. Basicamente é por ali que eu acompanho o que vem do lado de lá, qual é o tema que eles estão pautando, e ainda assim, houve uma diminuição das repercussões das falas dele na rede, porque eles basicamente estão deixando as chamadas redes mais populares, como Twitter, Instagram, WhatsApp e Facebook. Estão indo para outras redes e nelas é que estão acontecendo, inclusive no Telegram. Nesses lugares eles estão com mais liberdade para falar e elaborar as coisas, sem falar da Deep Web. A Deep Web não foi criada para isso, foi criada para proteger pessoas que lutam por direitos humanos, e nesses locais, infelizmente, esses locais hoje estão infestados de pessoas que querem exatamente o contrário de nós. Nós queremos o bem da humanidade, essas pessoas querem um privilégio, escravização de todo o resto, de acordo com uma situação de classe. Que aí a gente fala muito, inclusive no TikTok eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a questão da supremacia branca. Claro que não é só isso, mas a base a gente vê que é muito voltada para isso, mas de uma maneira muito estranha, porque essas pessoas não são brancas para os brancos de uma forma nenhuma, mas como fazem o serviço sujo, então estão aqui realizando esse tipo de abordagem de uma maneira absolutamente cruel. Eu digo cruel porque é difícil você lidar com o que sai desses lugares. É esgoto puro no sentido de você não ter nenhum respeito à vida humana. E isso realmente é delicado e é inadmissível que isso ainda esteja. Mas uma das coisas que chama a atenção é o fato de a mídia corporativa em nenhum momento ter usado uma linguagem mais agressiva e ter, de certa forma, compactuado, dizendo que ele trouxe polêmica. Ele não polêmica. Dizendo que ele se defendeu. Se defendeu? Gente, ele não se defende, ele ataca. E esse é um ponto também importante que a gente precisaria pensar. De que forma que a gente ataca? Porque a gente está com o discurso da resistência, mas até que ponto que a gente consegue ficar nessa resistência? Vai resistir o tempo todo? A gente vai apanhar o tempo todo? É hora de a gente pensar maneiras de como a gente vai reagir, mas não pode ser uma reação intempestiva. Tem que ter estratégia, tem que ter inteligência, tem que ter maneiras de organizar. Isso não sai da noite para o dia.
E eu vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo, que tem a ver com, inclusive, um vídeo que nós produzimos em conjunto com outros coletivos, e que está não somente no canal do Sejus, como está em outros lugares também, que tem a ver com a reação que foi com relação à atitude agressiva e absolutamente desmedida por parte desses grupos contra a menina de 10 anos, que foi estuprada por mais de 4 anos pelo tio, parece que tinham outras pessoas também, que foi chamada, inclusive, de assassina por conta do aborto. No momento em que foi botado o dedo na cara desse povo, dizendo que estavam defendendo pedófilos, eles recuaram. Então, é entender como funciona a cabeça deles e partir para cima. Esse pessoal só funciona, ou a gente só vai conseguir alguma mudança colocando nas cordas. Então, é hora de a gente pensar estratégias, é hora de a gente ver maneiras de saber lidar com tudo isso. Mas tem mais coisas que, inclusive, tem muito a ver com o que a gente vai falar mais à frente. Um outro ponto que eu queria ressaltar sobre essa figura, para a gente sair logo disso, que afinal muita gente já deve estar tendo náuseas de ver o nome dele aqui na tela, falando sobre as pesquisas. Esse é um ponto também bastante delicado. No que eu verifiquei, a aprovação da figura vai de 35% a 40% e a reprovação de 42% a 51%. A gente vê que os números são fluidos, a gente não sabe até que ponto que essas pesquisas têm uma visão confiável, mas todas elas, inclusive a da Fórum, que tem feito frequentemente via internet, têm demonstrado como o auxílio emergencial aumentou a popularidade da figura. E isso mostra a nossa dificuldade, inclusive, de contra-argumentar com o que ele fala. E ele continua falando do mesmo grupo, como se nada estivesse acontecendo. E a reação natural deles com relação a essas pesquisas foi comemorar e dizer que estão no caminho certo. É um problema, porque o auxílio emergencial, infelizmente, serviu para alavancar a popularidade dele. Então, é um outro ponto, dos somos 70%, não somos mais 70%, mas somos cerca de 60%. Mas isso não significa que os 60% estejam juntos, muito pelo contrário. A gente tem um grupo que está totalmente a favor com a política econômica dele, que na verdade é nenhuma. É entreguismo total ao império. Exatamente, Márcia, a iniciativa nem foi dele. Mas ele sabe aproveitar tudo e o grupo dele, que está junto dele, sabe muito bem aproveitar todas essas benesses da sociedade ou em prol da sociedade. Vide que semana passada nós falamos sobre o Renda Brasil e o Bolsa Família. E ele preferiu manter o Bolsa Família porque simplesmente o Bolsa Família tem uma estrutura que é inigualável. E por menor que seja o valor do Bolsa Família, ele já ajudou muita gente. Tem gente que até constitui empresa e não precisa mais de Bolsa Família. Com o Renda Brasil, a situação é um pouco mais complicada, até porque muitas pessoas estão sem emprego e outras sequer receberam Renda Brasil. E é totalmente despirocado o programa, no sentido de não ter um controle severo como o Bolsa Família tem, que inclusive tem um pool de ministérios, tem um pool de várias fontes para você pegar e analisar. Então não é uma coisa que é feita simplesmente ao modo vamos embora. É um programa organizado que, inclusive, virou modelo para o mundo. Mas, infelizmente, são pontos que a gente vai ter que analisar bem e pensar maneiras de agir. A gente não está lidando com amadores. Ele passa a ideia de amador, mas ele pode até posar de amador, mas o grupo não é amador. Nós estamos lidando com profissionais e já vamos falar sobre um ponto que vai ao encontro do que estou falando. Um outro ponto que eu queria ressaltar nas nossas falas é sobre essa palavra abjeta. Eu digo palavra abjeta porque não há outra palavra para definir esse termo, cristofobia. Gente, para mim, não digo nem pessoalmente, eu equiparo cristofobia à ideologia de gênero. São duas coisas que não existem, mas são colocadas exatamente para tentar servir de bandeira. E nesse ponto ainda não vi falas de, como diria uma determinado amigo de Facebook, cristão tipo espírita, falando nesse termo. Ainda não vi, mas infelizmente daqui a pouco teremos, porque
A fala do Bolsonaro serviu exatamente para pautar esse povo e dar um certo impacto. Só para a gente ter uma ideia do nível desse povo. Quando houve aquela polêmica, uns 4 anos, quando aquele palestrante, que é o maior, considerado por muitos, maior palestrante espírita do Brasil, foi lá e naquele congresso em Goiás, fez aquele discurso que simplesmente rachou o movimento espírita, quem eles pegaram para, digamos, fundamentar e defender a reação da figura? Pegaram um jornalista, ou pelo menos alguém que se diz jornalista, de extrema-direita. Alguém que é completamente desmoralizado em termos de conteúdo, em termos de informação, em termos de tudo, de argumentação e tudo que vocês possam imaginar. Mas foi utilizado para defender a pessoa em questão. Vou evitar falar o nome para a gente também não baixar a vibração, como diriam os nossos irmãos aí. Então, o que eu queria ressaltar com isso? Primeiramente, eu vou trazer para vocês, eu sei que de repente alguns vão ficar chocados, mas é uma coisa que eu quero trazer para nossa conversa aqui. Deixa eu ver. Na Wikipédia, a gente encontra esse verbete aqui, que espero que não desapareça, mas é uma coisa que de repente vale a pena a gente analisar depois com calma. Mas se existisse cristofobia, se é, que podemos dizer assim, nós teríamos mais do que motivos para isso. Olha só o que diz esse professor J. Danny Weaver, professor emérito de religião da Universidade de Bluffton, sugere como exemplos comuns de violência no cristianismo as cruzadas, as múltiplas bênçãos de guerra, os papas guerreiros, sustentação da pena de morte, agressão física como forma de disciplinar a criança, a justificação da escravidão, o colonialismo mundial em nome da conversão ao cristianismo, a violência sistêmica como forma de subjugação das mulheres para os homens. Isso só para começar. Nem estamos falando, por exemplo, da Inquisição. Então, se fôssemos utilizar cristofobia, deveria ser por isso. No entanto, estamos aqui, pelo menos a maioria que acredito que esteja aqui seja espírita, e continuamos tendo como exemplo o Cristo. E aí, o que eles chamam de cristofobia? É basicamente a defesa do casamento gay, é a defesa que muitos grupos têm com relação à legalização do aborto. São outros temas que não têm nada a ver com tudo o que, na verdade, poderíamos lutar contra todo o cristianismo. E o que é pior, eles continuam defendendo bandeiras que são opressivas. Esse é um ponto que deveria ser realmente a ser questionado, mas, infelizmente, são pessoas que não enxergam críticas e acham que toda forma de você criticar ou trazer alguma forma de contraponto é uma espécie de combate. Então, um ponto que a gente precisa realmente repensar. E agora a gente está tendo esse movimento de supremacia branca, especialmente que aconteceu nessa semana com a questão da Magazine Luiza, que levantou essa polêmica absolutamente burra e desnecessária de falar de racismo reverso, a outra bobagem que tem sido colocada exatamente com essa ideia absolutamente estúpida. Pegando um pouco, parece que eu estou um pouco de meio que encosto de Kiko Nogueira aqui para falar um pouco sobre isso, e que realmente não tem fundamento algum, em lugar nenhum do mundo. E exatamente porque eles querem fazer igual um determinado líder de outra religião, que fundou a própria igreja, falando, se meter onde não é chamado. A pessoa de ver, a gente realmente tem que mandar essa pessoa plantar batatas, porque não tem muito o que falar, não tem muito o que responder a partir daí. É um negócio que a gente precisa realmente ver bem como a gente vai lidar, porque realmente não dá para tolerar esse tipo de argumentação. Então, é melhor nem dar espaço. Mas, basicamente, o que acontece quando a gente vê pessoas que se dizem cristãs chegando ao poder? Racismo, homofobia e intolerância religiosa são as primeiras coisas que acontecem. E são exatamente as coisas que, pelo menos, a partir do século XX, estamos tentando combater.
e tomando como exemplo o próprio Cristo. E o problema é que, infelizmente, a gente vê exatamente o combate a esse tipo de postura. Então, todo mundo que tenta combater o racismo, tenta combater a homofobia, a intolerância religiosa, muitas vezes é sacrificado e botado em situações difíceis, contra a parede, enfim. É uma das coisas que, por exemplo, a princípio eu não vou voltar a falar, porque a gente fica batendo em elementos que, na verdade, deveriam ser banidos. Mas antes de falar qualquer coisa, lembrem-se, ajuda a lembrar de todas as misérias que o cristianismo, em nome do Cristo, infelizmente, causaram, e que vem causando, para quem não conhece reuniões mediúnicas, muitas pessoas vítimas da Inquisição, das cruzadas e de todas essas perseguições individuais estão nas reuniões mediúnicas reclamando e muitas vezes não querem nem ver a figura do Cristo. E aí o que acontece? Macula a figura de quem não tem culpa. A culpa é de quem se utiliza dessas palavras para promover a desgraça. Não tem outra palavra para dizer. A gente tem que ser duro nessa porta mesmo. É dizer, é mentira. Isso daí é mentira. A gente tem que mostrar. E muitas vezes não adianta nem argumentar. As pessoas estão com uma lavagem cerebral e a melhor coisa às vezes é bloquear nesse momento se a gente não tem muita condição de conversar. Com base nisso, vamos para outra figura delicada, que é o ministro da Educação. Há um tempo atrás alguém havia comentado que o que aconteceu, que não está falando nada, ele estava com Covid e tudo mais. Tudo bem, mas aí eu até comentei, não pede para falar não, que quando falar a gente vai ouvir que não quer ouvir. O que foi que aconteceu? Pelo menos 2 pontos eu queria comentar que realmente não tem como passar. Primeira, ele se exime de responsabilidade da própria pasta, como, por exemplo, as aulas. Ou seja, ele acha que o MEC não tem nenhuma responsabilidade sobre a questão das aulas. Tudo bem, você tem secretarias de educação, você tem as escolas particulares, você tem os conselhos de educação que têm habilidades para fazer coisas mais práticas, mas o MEC tem condições de normatizar isso, porque cada um fazendo a moda da casa de maneira bastante particular, envolvendo as situações, isso é natural. Agora, você simplesmente largar de mão e deixar cada coisa assim, então acaba com a LDB de uma vez. Você tem uma lei de diretrizes e bases da educação nacional exatamente para normatizar isso. Então, não pode se eximir dessa responsabilidade. Não só porque eu sou da área de educação, qualquer pessoa que está no ministério, como agora a pessoa que ficou 120 dias como interino e entrou agora como ministro efetivamente, sempre teve responsabilidade. Todos nós temos um ou outro grau de responsabilidade como leigos, mas quem está na autoridade tem alguma coisa muito mais séria, que é a responsabilidade legal. E a responsabilidade é comigo, é contigo, é com todo mundo. Então não se pode se eximir disso. Um outro ponto que precisa ser colocado, e que a figura falou também, é que a homossexualidade é fruto de famílias desajustadas. Aí eu gostei muito de alguém que falou sobre essa questão das famílias desajustadas, é que se foi assim, então temos pelo menos uma família que está nessas condições, até porque todos eles procuram demonstrar homofobia também. Então, a gente fica realmente pasmo por um lado, mas por outro, ele não faz mais do que obrigação no sentido de falar o que verbalizar aquilo que pensa o grupo a que ele pertence. Se for pegar outras pessoas do mesma categoria, eles vão falar a mesmíssima coisa. A gente pega, por exemplo, essa semana, saiu uma reportagem sobre o secretário de Cultura e o presidente da Fundação Palmares, 2 pessoas que realmente também prefiro não comentar, que simplesmente estavam incomodados com mulheres que estavam comentando nas redes sociais sobre o uso de vibradores. Como se fosse algum pecado a mulher sentir prazer. Então é nesse nível de pessoas que nós estamos lidando. São pessoas que, não vou dizer que nem estão nas cavernas, são pessoas que não devem nem viver felizes, porque simplesmente elas jogam para fora todas as suas frustrações. É a palavra mais adequada sobre isso. As pessoas jogam para fora as frustrações e querem que as pessoas continuem frustradas.
E, infelizmente, também envolve a parte sexual. Não é à toa que eles têm dificuldade de aceitar a homossexualidade, eles têm dificuldade de aceitar a sexualidade feminina, a felicidade sexual da mulher. Eles têm dificuldade de aceitar qualquer coisa que seja de ver a pessoa feliz. A pessoa não pode ser feliz. A pessoa tem que viver sob um jugo. E, infelizmente, muitos espíritas também acabam entrando no mesmo discurso. De vez em quando chegam alguns recados mostrando o que pessoas pensam, tal. E a gente vê que, na verdade, é simplesmente cópia. E tudo tem a ver sobre um outro ponto que a gente vai falar mais adiante também. Não é para perder vocês aqui, não, mas é porque esse ponto, dos 3 pontos que a gente falou até agora, eu recomendaria que quem assistiu semana passada, quem não assistiu, revisse, mas quem assistisse, visse, que eu falei dos falsos cristos e falsos profetas, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se aplica a todas essas pessoas e a todas essas argumentações. A diferença é que não tem palavras melífluas, como está lá no texto do Evangelho, ou pelo menos na tradução que eu peguei. Está um tipo de argumentação que é absolutamente truculenta. Impressionante como é difícil, inclusive, falar isso. A gente tenta até falar manso algumas vezes assim, mas tem hora que não dá. E eles, com toda a truculência deles, conseguem falar de uma maneira abjeta, absurda e causando todo tipo de polêmica que, ao meu ver, sempre é desnecessária. Tem coisas que são passíveis, assim, de... Tipo, a mulher quer usar vibrador. É da liberdade dela. Quem sou eu para criticar qualquer pessoa que o faça? Quantos homens também não usam? Por quê? E não só homossexuais, heterossexuais também usam, porque sentem prazer daquela maneira. Quem sou eu para criticar? Quem é você? Quem é alguém? A pessoa tem que se sentir à vontade para poder, inclusive, saber o que é bom e o que não é. Não está à vontade? Não faz mais. Isso é livre-arbítrio. A gente não pode interferir no livre-arbítrio. Igual uma palestrante que resolveu falar de sexo anal, gente. Quem é gente para falar de sexo anal? Cada pessoa tem o seu jeito de sentir prazer e deve fazer desde que não se fira e não fira ninguém. Se está bem, que faça. Não é nosso papel ficar julgando, ficar tentando regular. Eu me lembro, acho que foi até o Gregório do Vivier que falou para Deus lá em cima, planando, de repente, está lá fulano fazendo de novo aquele negócio. Tá, pelo amor de Deus, gente, não dá para realmente levar a sério essas pessoas. A gente precisa combater esse tipo de argumentação, exatamente lembrando o que tem. Se estivesse maltratando alguém, machucando alguém, sim. Isso sim é que é caso de a gente interferir. Se não está, deixa a pessoa ser feliz como ela quer. Sabe, tem coisas que a gente precisa realmente ponderar. Então, para esses 3, vou até colocar de novo, para essa figura, para esse termo e para essa figura, haverá falsos cristos e falsos profetas. E eles, infelizmente, continuam entre nós. Cabe a gente, com o nosso senso crítico, retirar essas figuras da nossa área. Bom, vamos passar para um outro tema, já pulando de assunto, mas certamente alguém já viu, ou não viu, ou vai ver, Dilema nas Redes, ou Dilema das Redes. Agora acho que eu confundi o título do vídeo. Deixa eu até ver aqui, né? Bom, a gente está online, é que a gente pode ver aqui. Confundi, já vou consertar aqui. A gente não ter problema, mas eu acho que é importante. Vou ser bem sincero para vocês, gente. Eu passei muito tempo sem ver filme. E depois de tanto perturbar, tanto falar, resolvi ver. E esse filme, não, isso aí vai ser depois. Esse filme me chamou a atenção por um outro motivo. Vocês vão falar, não sei. Muita gente vai ver, vai achar que eu estou falando bobagem. E tem alguns pontos que eu acho que são pertinentes, mas como eu falei, assim, se fosse para repetir o que todo mundo já vai falar, então é preferível não falar. Então vamos tentar falar alguma outra coisa diferente. Começo de conversa, a empresa que promoveu esse filme vem numa onda de outros filmes que estavam vindo por aí. Dentre outras coisas, posso mencionar 2 obras que estão na plataforma. A primeira, House of Cards. E a segunda, Privacidade Hackeada. A gente pode considerar o Dilema das Redes uma continuação do Privacidade Hackeada. Sendo que no Privacidade Hackeada,
o foco foi mais a empresa que nós estamos utilizando como meio de comunicação. Isso, obrigado, Márcia. Acabei corrigindo. Aliás, Carla, obrigado, acabei corrigindo aqui. Então, o que acontece? Esse filme vem nessa onda de trazer os problemas que a gente vem causando, e se a gente for parar para pensar, temos um outro filme que veio anteriormente, que não é de nenhum desses estúdios, que é o Snowden. Na verdade, a gente pode começar por aí todos esses problemas de redes sociais. Não sei se tem outros filmes de denúncia que podem trazer, houve aquele glamour com o filme rede social, mas a gente pega por aí pelo menos essas 3 obras. Só que Snowden pertence a um estúdio, o Estúdio Universal, Privacidade Hackeada e House of Cards, assim como o Dilema das Redes, são da Netflix. Quem viu o filme pode contar, inclusive nesse filme ele é mais abrangente em termos de redes, porque afinal praticamente pega todas as redes, menos uma. Adivinha qual é? Será que alguém vai colocar? Dá-lhe uma, dá-lhe 2. Se alguém parou para perceber, ele vai ver o filme e não vai ver nenhuma crítica à própria Netflix. E ela usa os mesmos algoritmos, ela usa as mesmas estratégias. Qual a diferença? Que a Netflix é paga. Não sei se tem alguma promoção ainda, eles andaram tendo problemas aí com redes e tudo mais. Mas assim, um ponto altamente positivo são os alertas, que eu inclusive passei a adotar. Por exemplo, seguir pessoas com opiniões políticas diferentes. Está difícil no Brasil, tá, gente? Está difícil. E cada vez mais com essa cultura do cancelamento, a gente vê que tem pessoas que, na verdade, deveriam ter sido canceladas antes mesmo de entrar na internet. Mas isso daí, a gente vê que, com a liberdade, né, a gente tem que também, as pessoas falam o que quiserem e depois atuam a responsabilidade. A gente só tenta tomar cuidado com as coisas que precisam ser colocadas, aquilo que é passível de ser uma opinião ou passível de ser um preconceito. Pode ser umas escorregadelas também que as pessoas podem cometer, todos somos humanos, mas tem pessoas que realmente, como eu falei, deveriam ser canceladas antes mesmo de entrar nas redes. Não preciso dizer nem quem é, mas temos uns grupos aí de usuários ou de pessoas bastante grandes para falar sobre isso. E outra coisa que eles falam, não clicar nos vídeos sugeridos, como, por exemplo, vídeos do YouTube. Quando você termina, tem logo um vídeo sugerido, às vezes pelo próprio autor do vídeo. Isso tudo é interessante, porém, se não fosse assim, a gente não estaria chegando, por exemplo, até para passar de 1.600 no YouTube, há pouco tempo, 1.600 inscritos. Então, é uma coisa delicada essa. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que analisar. Eles falaram assim, eles orientaram. Procure você o vídeo. Ótimo, mas se eu não conheço o vídeo, muita coisa eu descobri legal dentro das sugestões. Mas é claro que pelos algoritmos, eles também tentam atrapalhar, como muitas vezes falar determinados nomes, isso a gente vê muito na revista Fórum, que tem uma audiência menor, por exemplo, do que a 247, quando determinados temas estão colocados no Fórum 11.6, simplesmente o vídeo não tem repercussão. Então a gente vê, precisa ir muito longe. Eu fiz um vídeo sobre queimadas, teve uma boa repercussão. Eu fiz um vídeo sobre fome, só teve 6 visualizações no TikTok. Então, o sistema que está lá, é um sistema também que está em outras redes, e é um sistema também que está na Netflix. Está lá os mais populares, aqueles que você viu com base no que você viu. Está no Kindle, está em todas as redes sociais. Não tem como fugir dos algoritmos, porque nós estamos nas redes. Inclusive, tem um que fala para você sair das redes, o que é muito complicado sobre esse ponto. Afinal, a gente precisa viver e assim, o importante é você saber como funciona, até para a gente se defender disso. Eu sempre comento, quando eu estava na época da eleição, enquanto eu estava assistindo vídeos, eu só vejo, na prática eu vejo a maior parte jornalismo de esquerda no YouTube, vinha comercial do senador que foi eleito e de um governador que foi eleito. Eu nunca pedi isso comerciais. Então, os algoritmos também passam a influenciar a gente dessa forma.
mostrar páginas que seriam coisas contrárias ao que a gente pensa. Enfim, os algoritmos também têm essas estratégias. Isso não é algo que é gratuito. Mas por que eu mencionei o caso da Netflix? Porque a Netflix, por exemplo, não aproveitou para fazer uma autocrítica por meio desse filme. Pegamos o exemplo, e aí eu vou destacar duas coisas, são críticas minhas, por exemplo, e outras que com certeza as pessoas podem comentar, o caso da série Mecanismo, que serviu, inclusive, para reforçar o antipetismo no Brasil. Reforçar também a campanha pró-as reinações da Lava Jato. Então, em nenhum momento você vê uma autocrítica da própria Netflix. E um outro ponto que é muito interessante, minha mãe, que vê junto comigo, de vez em quando gosta de ver filmes, e eu gosto de ver filmes de outras culturas para sair do ponto dos Estados Unidos. Apesar de a gente nunca poder esquecer que a Netflix também é parte do serviço do Império. Mas, no caso da Netflix, se você for observar filmes de outras culturas, no geral, você vai ver filmes também com padrões muito parecidos com os americanos. Ou pelo menos podemos dizer estadunidenses, para ser um pouco mais claro. Então não é fácil você dizer, posar de trazer alguns pontos interessantes, traz informações importantes para todos nós, mas a gente tem que tomar cuidado. É o que eu pergunto, o que quer a Netflix? Eu acho que é algo que a gente precisa estudar, porque no mundo capitalista não tem solidariedade, não posso dizer que exista bom mocismo, que é a oportunidade. O bom mocismo é uma forma de você ganhar credibilidade, ter aumento na bolsa, vídeo que aconteceu com a Natura, na época daquela polêmica com o Tami, e aquelas pessoas que eu prefiro não dizer o nome. Então, gente, é um ponto que a gente precisa analisar bem. O que quer a Netflix? O que querem eles? Sabendo e defraudando esses algoritmos. Afinal, será que vai querer dar uma de Mr. M? Como é que é o... Esqueci até o nome, como é que o Cid Moreira falava, né? O Mr. M. Enfim, eu sei que era um mago que estava cansado das magias e tentou fazer trazer umas outras maneiras para poder refundar a parte da mágica e tal. E no final das contas, o que ele conseguiu? Não sei. Conseguiu trazer uma polêmica, ganhou umas coisas de alguns destaques na televisão, não somente americana, mas tem outras também. O que aconteceu depois? Não sei. Mas vale a pena assistir os dois filmes. Na verdade, é bom assistir os dois filmes, né? Privacidade Hackeada e Dilema das Redes. Mas vamos ver também os filmes com olhos críticos. Nada é gratuito. Ninguém revela os bastidores do sistema para nada. Não sei se quer de repente criar uma outra rede, um outro sistema. Enfim, vamos especulando, mas o certo é que, especialmente vindo um produto vindo do próprio Império, não podemos esperar realmente coisas muito éticas, para dizer o mínimo também. Bom, eu não pude ver aqui ainda, porque a filme é pensando, mas temos esse outro ponto do qual não podemos escapar. Deixa eu ver como é que está aqui no Bing Covid. Tem outros, mas eu penso que aqui a gente consegue ter um anúncio melhor. Vamos ver se já chegamos. Deixa eu ver aqui, estou abrindo o tema, mas ainda não consegui identificar. Mas parece que a gente ainda não chegou a 1 milhão, mas já chegamos a 985.748 mortos. E isso é algo que, infelizmente, vai ficar ainda mais para frente. E que, na verdade, tem tudo a ver com dois pontos que também já conversamos aqui no Face a Face. Para esses dois, eu vou falar de dois temas do Evangelho segundo o Espiritismo, tanto para a Netflix quanto para esse 1 milhão de mortos pela Covid. Primeiro, a questão da responsabilidade pela autoridade. Havia maneiras de se fazer um tratamento de saúde de forma a não prejudicar a economia também. A tecnologia está aí para isso, para facilitar a vida do homem. Então,
daria para você diminuir toda essa situação, especialmente nos países que estão, não somente os que não saíram do pico, da primeira onda, como Brasil e Estados Unidos, mas também aqueles que estão agora indo para a segunda onda. Eu sei que é difícil, nós somos seres sociais, é muito difícil a gente não ficar dentro de casa por mais de 6 meses. Mas havia maneiras de você ter um controle melhor. E, novamente, vem um ponto muito importante. O que falta, novamente? Investimento em saúde pública. E aí, dentro do... Não se pode servir a Deus e a Mamon, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, vou destacar uma frase, que está no finalzinho desse texto. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. O dinheiro está aí para isso. No mundo capitalista, infelizmente, se trabalha exatamente pelo contrário. E aí, pego também a frase de Sévère, acho que é Sévère o nome da figura, o espírito que trouxe uma mensagem em Bordeaux, 1861. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E ele fala, procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. E isso foi em 1861. E a gente ainda não entendeu. Ainda coloca o seguinte, rico, dá do que te sobra e faz mais. Dá um pouco mais do que te é necessário, porquanto de que necessita ainda é supérfluo. Porque a necessidade do rico é sempre elástica. Não, mas eu não posso deixar aquele vaso chinês, não posso deixar aquele tapete persa, não posso deixar meu iate, meu jatinho. Enfim, por fim, derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Às vezes a gente vê uma pessoa que faz, mas no geral a gente esbarra ainda com aquelas questões do capitalismo, que é o drama maior de as pessoas simplesmente quererem que as coisas sejam como... Ou seja, é o mundo ao meu redor. Eu sou o mais importante e o resto que se exploda. É realmente um problema que ainda vai ser muito difícil de a gente vencer. A pandemia está aí mostrando isso e a humanidade está fazendo exatamente o contrário do que deveria ser feito. Mas, a rigor, esses eram os assuntos que me chamaram mais atenção para a gente conversar essa semana. E como eu abri para várias pessoas também darem sugestões, é uma coisa que eu pretendo fazer de agora em diante, vieram alguns que não foram exatamente notícias. Até eu esperava que viessem notícias, mas vieram temas que me pareceram, já que pediram, vamos tentar falar dentro dessa perspectiva de uma visão espírita, progressista, e pensando também na justiça social. E aí vem um tema que, para muitos, eu acho que é um desafio maior, que é esse, autoconhecimento. Foi o tema de uma pessoa do bate-papo, do Seju, se não me engano, e ali já me veio um ponto que me deixou assim, focado, porque, no geral, a gente ali, autoconhecimento, a reforma íntima, que é um tema muito em voga, especialmente nos grupos conservadores. E o problema todo é que muitas vezes as pessoas acham que espiritismo é só reforma íntima. E é legal a gente trazer a baila. Por que eu estou falando isso? Que eu queria chamar a atenção para uma palavra que a Dora Encontre já falou uma vez, e a Carla Pavão também gosta de lembrar, que é a autoeducação. Mas só é possível realizar a autoeducação por meio do autoconhecimento. E como é que a gente pode pensar isso em termos de justiça social? A gente vai tentar fazer essa conexão que não é simples. Por quê? O melhor exemplo que a gente tem está exatamente em O Livro dos Espíritos, na questão 919, na sua pergunta A, em que nós temos ali o Conhece-te a ti mesmo, mencionado pelo Espírito, e Santo Agostinho depois nos traz o que ele fazia ao final do dia. Então ele coloca o seguinte: ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Talvez por aí que venha essa palavra reforma íntima.
Mas, a rigor, se a gente for parar para pensar, até que ponto que a gente se preocupa com os outros, até que ponto que a gente procura, por exemplo, reverter o sistema. O autoconhecimento é individual, mas ele pode nos ajudar a pensar maneiras de a gente conseguir reverter o sistema. Continuando aqui, um outro trecho. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Por exemplo, repassar um recadinho do grupo conservador da extrema-direita. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita assim, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Quantos temos, né, gente? A gente pode olhar aí, a gente consegue pegar um monte de coisa que a gente olharia. Não é por aí, né? Perguntar ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E aí o Santo Agostinho fala, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E é nesse ponto que a gente precisa ter um cuidado, porque o grupo conservador tem utilizado isso como sendo o espiritismo. O espiritismo é muito mais do que isso. O espiritismo é uma coisa muito maior. Ele envolve a mudança da sociedade. E aí qual é a dinâmica, geralmente? Não conhece-te a ti mesmo, você muda o mundo. Isso é muito frágil. Mas como a gente consegue transformar esse autoconhecimento, esse processo em mudança da sociedade? Será que todos fazendo juntos, mas será que está todo mundo entendendo como se faz isso? Por isso que eu peguei o texto do Santo Agostinho, para a gente ver até que ponto que a gente consegue também incutir no autoconhecimento a visão de justiça social. Será que eu compartilhei, por exemplo, as lives do Sejus, por exemplo? As lives do Ágora, as lives do Girassóis, do Espíritas à Esquerda, da EFOS, e de outros que tentam, por exemplo, mostrar o Espiritismo sob um patamar que não é esse patamar de reforma íntima egoísta? Será que há uma maneira de a gente trazer um questionamento daquela pessoa que está com um discurso mais do que conservador, um discurso reacionário? Não precisa fazer uma provocação do tipo chegar lá e cutucar, chamar de bolsonarista, de fascista. Faça um questionamento inteligente. Mas de forma que ele entenda também que é possível pensar de uma outra maneira. Pode ser um caminho. A gente tem que pensar maneiras inteligentes também de fazer isso. Por exemplo, há algumas semanas, um determinado jornal publicou falando que se o governo demitisse ou diminuísse a folha de pagar os funcionários públicos em 1/3, ou pela metade, economizaria 20 trilhões ao longo de 20 anos. Negócio assim, uma conta absurda. Sempre na campanha para poder desmerecer o serviço público num país que já não tem quase servidor público, em que você tem uma caixa que ganha muito e uma grande quantidade de funcionários, que são os operários de fábrica. Quando eu falo, estão no chão da fábrica. Quando é o chão da fábrica, é a sala de aula, é o consultório médico, é a varrição de rua. Essas pessoas não ganham praticamente nada perto de quem está, por exemplo, no judiciário. Não é segredo para ninguém. E aí, eu fiquei pensando de que maneira que eu poderia fazer sem ser tão agressivo, de que maneira inteligente. Não sei se todos entenderam o recado, mas pode ser um caminho. E eu coloquei, se cada funcionário público deixasse de assinar esse jornal, quanto economizaria em 20 anos? Eu não mandei diretamente para eles, mas poderia ter mandado. São caminhos que a gente pode ir buscando. Porque, a rigor, você deixar de assinar um jornal que é hipócrita é um serviço à sociedade, vamos parar para pensar. Mas você simplesmente acabar com o serviço público, terceirizando tudo, é um crime. É um crime com a sociedade. Não só com o funcionário público, que dedicou sua vida,
dedicou a sua energia para estar ali, e às vezes família, saúde. Sempre tem aqueles que se penduram, isso infelizmente tem em qualquer lugar. Mas você acha que também não tem no serviço privado? Quantas pessoas têm empresas assim, que colocam familiares em postos-chave para não fazer nada? Isso não é muito difícil de encontrar. Então não vem com essa de dizer que serviço público só tem vagabundo, muito pelo contrário. Tem muita gente que trabalha e muito. E o que é pior, sem auxílio transporte, sem vale-refeição, que é a realidade de muitos professores. Eu não sei da área da saúde, mas muitos professores sequer têm isso. Muito mal tem um salário e vai com Deus, tchau e bênção. Não tem estrutura, ainda tem que se virar para conseguir fazer com que o aluno aprenda. Aí haja autoconhecimento. Aí haja discurso de reforma íntima, né? Ainda tem que aturar esses discursos dizendo que o serviço público não serve para nada. Enfim, gente, o negócio é punk. Por isso que eu perguntei se vale a pena a gente permanecer no planeta, mas vamos permanecer. Estamos aqui para isso, para a gente mudar o planeta também. Pede pouquinho, porque afinal, quantos anos a gente tem para isso também? A gente não sabe, mas tem muito tempo ainda para a gente ver. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Ah, sim. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações e querer, como a qualificaria se praticada por outra pessoa? Como falta para alguns do nosso outro lado, né, gente, fazer isso? Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. E aí tem um outro ponto delicado. Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Nosso inimigo, no geral, o que a gente está vendo aqui, não tem opinião, né? É robozinho que fica botando frase feita. Mas daqueles que a gente consegue analisar, a gente tenta. Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Que amigo mesmo muitas vezes até passa por cima. Que afinal, às vezes até compartilha das nossas ideias. Mas são coisas que a gente precisa analisar. E isso é um dos fatos que vem colocar. Por que nós estamos hoje vivenciando um regime de extrema-direita? Isso não é para uma coisa que a gente precisa realmente analisar. Não é uma coisa a ser jogada fora, não. Não é uma benesse, mas é uma coisa que a gente precisa ver, não somente uma forma como se livrar dele, mas também uma maneira de a gente pensar, não somente como a gente era feliz e não sabia, como diriam os The Fevers, mas é algo que a gente precisa pensar de como resgatar isso. Isso requer da nossa parte muito tato, muito cuidado. E a gente junto consegue pensar melhor do que simplesmente sozinho. Por isso, esse espaço aqui, e por isso que outras coisas que vamos comentar, como, por exemplo, uma das coisas que foi pedidas foi a representatividade negra no movimento espírita. Gente, esse é um tema que eu acho que vai requerer, seria muito como fazer as minhas palavras do Rui Costa Pimenta, que é programas e programas e programas, e quando a gente procura, a gente vê muita coisa ainda a ser pensada, analisada, buscada. O que a gente pode comentar para esse tema, para a gente não ficar muito longo também? Primeiramente, a gente vê uma falta de representatividade negra não só no espiritismo. A gente abre os programas e, no máximo, onde você vai ver um pouco mais de representatividade negra, além, é claro, da Umbanda, do Candomblé e das religiões de matriz africana, no meio evangélico. Não todos, mas a gente vê uma ou outra. No meio católico, a gente também, eu pelo menos nunca vi muitas. Pelo menos como teólogos ou diáconos. Nós temos um problema de representatividade negra em diversos casos. Mas o que eu ia comentar, além de tudo, é que no caso da doutrina espírita, ou pelo menos do movimento espírita, a gente teve um apagamento muito delicado, especialmente por conta da associação com o candomblé. Eu nem falo Umbanda neste momento, porque o candomblé, segundo a Cleusa Beraldi, no livro Ideias Sociais Espíritas, foi o responsável, ou um dos fatores que ajudaram na popularização da doutrina espírita no Brasil. Então não há como fugir
desse tema no nosso lado aqui. Então, é algo que a gente precisa ter muito tato para analisar. Então, é complicado falar isso em 5 minutos, ou menos que isso, mas o que fica claro, especialmente quando a gente analisa a tese no princípio do verbo, especialmente na nossa parte histórica, a preocupação que teve, não somente a Federação Espírita Brasileira, mas as diversas instituições espíritas, de tentar se afastar da Umbanda e do Candomblé, sendo que a Umbanda é um traço de cisão dentro do movimento espírita. A gente nunca pode esquecer disso. Hoje ela tem traços com o Candomblé, tem traços com o catolicismo, tem outros traços, ela formou uma doutrina própria, mas ela nasceu numa reunião mediúnica espírita. Então ela não deixa de ser uma cisão espírita. Não é à toa que a Federação de Umbanda se chama Federação Espírita de Umbanda. Então a gente deve abraçar essas pessoas, na verdade, com mais carinho do que a gente costuma tratar. O que a gente vê é exatamente o apagamento da representatividade negra. Não sei se é por isso que a gente não vê tantos negros nas casas espíritas, pelo menos as casas que eu frequentei. É muito difícil a gente ver pessoas negras, especialmente retintas. Mas eu vou ressaltar o caso trazido por um amigo, Eduardo Matos, que é de um grupo que se formou, ainda vou procurar saber como é que foi, que é o Movimento Afro-Espírita, exatamente para trazer essa reflexão extremamente necessária, não só pelo momento atual, mas por toda a história da doutrina espírita, que é Benedita Fernandes. É a única pessoa que foi ressaltada e que viveu momentos bem interessantes, porque ela nasceu ainda na época da escravidão, mas já nasceu livre, e viveu uma vida muito sofrida, sofria de obsessão espiritual, e depois se tornou uma árdua trabalhadora em prol também da assistência social. É o único caso na história. Temos o caso de José Raul Teixeira também, mas eu não gostaria de chamá-lo nesse ponto, porque eu não vejo essa questão, por exemplo, que a gente tem tratado, de problematizar a questão do racismo, que ainda é muito premente, por conta desse tipo de atitude. Porque você tem essas figuras históricas, mas hoje, que lideranças negras nós temos? O que eu penso é que a gente precisa aproveitar o fato de a gente não ter um sacerdócio espírita para a gente colocar em prática e dar voz para todas as pessoas, especialmente os negros, ou o povo preto, como a gente coloca aqui, já que eu sou coordenador de diversidade do povo preto. E é importante dar voz a essas pessoas, que é o lugar de fala. A gente teve essa semana o Antônio Zupério lá no Vende Insta, e eu estou procurando outras pessoas para chamar também, especialmente do movimento afroespírita, para a gente tratar desses assuntos. É importante que falem. É importante que tenham voz. E não venham falar só de racismo, não. Venham falar de economia, venham falar de fraternidade, venham falar de tudo. Um outro que eu queria chamar a atenção, antes que eu me esqueça, o Jorge Medeiros, um professor de física, que está nas redes também, tem um canal no YouTube. É um outro ponto que eu queria chamar a atenção. E talvez exatamente por ele ser crítico do movimento espírita conservador, ele também não aparece muito. Mas é uma outra pessoa que merece atenção por conta do método que ele usa para analisar assuntos espíritas. Muito interessante, não somente por falar de física, mas também de tudo o que permeia a doutrina espírita. Bom, vamos caminhando agora para um outro ponto, já que falamos de representatividade negra, que eu acho que a gente depois merece voltar, e aí vamos ver se pessoas que estão aí, a gente coloca também no Vende Insta para falar também desses pontos. Estou tentando chamar convidados, mas ainda é um pouco complicado por questões de agenda. Mas vamos falar agora disso aqui, posições políticas e espiritismo. É um outro ponto que me pediram para falar. Na semana passada, aproveitando a questão do padre Júnior Lancelotti, eu procurei lembrar a questão da liberdade de pensamento. E a gente tem, na parte terceira do Livro dos Espíritos, tratando das leis morais, capítulo 10º, Lei de Liberdade,
tem o termo da liberdade de consciência. Eu vou ressaltar duas questões que eu acho que merecem a nossa reflexão, ou uma revisão de reflexão. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? E aí foi interessante que a gente pode colocar como crenças capazes de causar perturbações à sociedade o próprio capitalismo, além do fascismo, neoliberalismo, todas elas perturbam a sociedade, porque elas causam miséria, elas causam morte. As pessoas, e aí eu lembrei que esse pessoal acusa o comunismo, sendo que o comunismo não foi aplicado na prática. Houve uma distorção por conta dos regimes que colocaram, mas mesmo assim, com todas as polêmicas que eles colocaram, são sociedades que deixaram uma herança muito interessante de educação, de saúde, muito melhores do que qualquer sistema capitalista deixou até hoje. E aí, só para a gente colocar, o que é delicado. Os espíritos respondem a Kardec, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Não é à toa que o fascismo voltou, não é à toa que o nazismo está vindo de uma maneira ainda embrionária e que pode brotar a qualquer momento. Que a gente não resolveu. O que a gente fez? Matou. Matou? Tudo bem. Mas a gente sabe que o espírito não morre. Ele volta. E a gente está aqui para educá-lo. E aí, o que é a lição que fica? Em vez de combatermos o nazismo na sua essência, para quando retornarem à carne esses espíritos que desencarnaram naquelas condições infelizes, retornassem e tivessem uma educação antifascista, está aí de volta. Então ele nunca morreu. Combateu-se o quê? O comunismo. Porque o comunismo trazia, ou pelo menos o comunismo aplicado na maneira que esses países, a partir da União Soviética, aplicaram, tiveram um trabalho grande de trazer, pelo menos, sociedades menos distorcidas e com mais direitos sociais. E isso provocou no mundo o capitalismo, com medo de todos se tornarem comunistas, ou pelo menos nesse comunismo, nessa faceta comunista, o estado de bem-estar social. Com o fim da União Soviética, o neoliberalismo voltou com força total. E hoje, para tentar permanecer, vem o fascismo. Ou o neofascismo, ou algo inspirado no fascismo, que eles não se reconhecem como tais. Então, o que o Kardec comenta? Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarreta um prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença a liberdade, que ela conserva integral. E aí a gente vê que a gente é reprimido exatamente por professar ideias que tragam a justiça social, que tragam uma melhor qualidade de vida para a população, especialmente a população pobre. Não precisamos ter pobres nem miseráveis no mundo. Como os próprios espíritos disseram a Kardec, a Terra produz o que é necessário para todo mundo. Não é necessário passar por toda essa prova, não. É possível ter uma vida melhor para todo mundo. Mas basta a vontade. Mas o problema é que a gente não quer. As pessoas querem continuar nos seus palácios e deixar os lacaios e os serviçais à míngua. Com licença. Perdão. Aí eu vou destacar também um texto de 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade aos que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. E a resposta, certamente que podeis e até deveis, mas a ensinai a exemplo do Cristo, servindo-vos da brandura e da persuasão, não da força. Infelizmente, as pessoas, nesses níveis, tentam tratar com força. De que forma? Ah, você está obsidiado. Ah, você está... Vou vibrar por você, como foi outro dia que falaram para essas pessoas. Eles sempre vão passar pela tangente, mas a gente não pode desistir. É preciso colocar os pingos nos is. Então, a questão de posicionamento, como a gente vê, é preciso chamar a atenção pegando a própria codificação, se a pessoa crê na codificação, ou estuda a codificação, que ela não está estudando direito. Ou então está pensando.
está pensando o que interessa, que muitas vezes é muito comum. E a gente pega muito isso, né? Quem conhece o apóstolo Arnaldo, do Igreja Evangélica Pica das Galáxias, tem um canal no YouTube, ele tem um vídeo fantástico falando da Bíblia de conveniência. Dá uma olhada, gente, dá uma olhada nesse vídeo, porque com humor ele fala de coisas muito sérias e que a gente vê também no movimento espírita. São elementos que são usados contra, que na verdade depõem contra as próprias pessoas, porque eles se utilizam dessa maneira aviltante. É preciso rever essas posturas e mostrar o que é coerente e o que não é. É doloroso? É. Mas a gente vai tentando, aos pouquinhos, fazer isso. A não ser que a gente consiga, ou seja necessário, montar um movimento espírita à parte. Mas, enfim, são caminhos e caminhos que a gente procura percorrer para a gente trabalhar. Só para fechar o que eu havia destacado. O que seria pior do que a crença daquele que desejaria te convencer? Se você for pela força, você não mata, você mantém a ideia e aí mantém sempre aquela coisa difícil. As pessoas continuam mantendo. E aí ainda coloca, se alguma coisa pode se impor, é o bem e a fraternidade. A gente tenta. E é por isso que vem a última pergunta de hoje. Como devem atuar os espíritas progressistas para que suas pautas avancem? Pelos coletivos, a gente está tendo, acho que, um bálsamo, um refúgio. É o caminho que eu vejo, a princípio, a gente realizar. Mas, dali para a ação, é um outro ponto também que a gente precisa ver. Para a gente não copiar aquela coisa de montar um outro centro espírita, talvez com outro tipo de trabalho semelhante ao que já é feito, ou seja, mais trabalho de assistência social, ou talvez alguma coisa parecida. Esse é um ponto que eu não sei até que ponto que vai funcionar. Não sou eu que vou dar resposta, seria bom que todo mundo pudesse trazer propostas, mas é importante partir para a ação. E o coletivo tem que ter ação política. Ação política não no sentido simplesmente formar um partido político. Pode ser até que faça isso. Mas a ação política é fazer algo que seja evidente. Os manifestos ajudam, dão repercussão, incomodam, mas efetivamente a gente ainda não viu mudança na parte do campo conservador. Mas mais do que o campo conservador, de que forma que a gente atinge a sociedade ou as pessoas que a gente quer? Nesse momento de pandemia, ainda é bem difícil. Mas, primeiramente, a união. O segundo ponto é o afinamento do discurso. Ou seja, a mesma fala aqui no Sejus tem que ser a mesma fala nos Girassóis, a mesma fala no Ágora, no Espíritas à Esquerda, na EFOS e em todos os outros coletivos, exatamente para a gente pensar numa luta conjunta. Essa luta conjunta, para efetivamente acontecer algo que faça diferença não no movimento espírita em si, mas na sociedade toda, requer um planejamento da nossa parte. Claro, não vai dar para a gente ficar planejando tudo, mas se há coletivos que já fazem algo efetivo, vamos conversar com eles e pensar de que forma a gente pode fazer também. O estudo é parte, a gente nunca pode deixar de lado, mas a gente também tem que pensar em maneiras de agir em prol dos mais pobres, em prol de toda essa população, dar voz a elas, dar voz a essas pessoas, para que a gente consiga também entender o que eles precisam realmente. Até porque, muitas vezes, a gente tem e acha que tem todas as respostas do mundo. E muitas vezes o que a pessoa precisa é algo mais simples. Não é à toa que os R$600 estão dando popularidade para a figura. A gente sabe que a sociedade precisa de muito mais, mas é preciso que a gente consiga chegar a essas pessoas para tentar mostrar isso. Será que é via partido político? Talvez. Ou será montando instituições dentro de comunidades? Talvez. Respostas não há, gente, prontas. Elas vão ser construídas na união. Seja nos próprios coletivos que aqui estiveram presentes, sejam nos coletivos em conjunto, formando um movimento só.
que acho que deveria ser o desejo de todos nós. Bom, como eu gosto de falar, né, gente? Faltam poucos minutos para meia-noite, então sextou ou sabadou, e aí vamos caminhando para o final, lembrando os sejos nas redes. Vocês podem nos achar no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no WhatsApp. Curta e compartilhe nosso trabalho. E vem estudar conosco. Deixe seu WhatsApp no privado com a gente. Espiritismo progressista e kardecista. E especificamente dos programas. Segundas, Instagram 20 horas, vem de Insta. Terças-feiras, canal do Sejus, estamos estudando a tese no princípio do verbo, de Célia Ribas. Quartas-feiras, no canal Paz e Bem, do YouTube, 6 da manhã, com a Carla Pavão, no Paz e Bem, e 6h30, estudo das obras de Allan Kardec. No momento estamos estudando o que é o Espiritismo. Então, meus amores, um forte abraço, bem apertado. Peço desculpas se de repente não falei coisas que de repente soaram bem, mas de qualquer forma fica aqui minha solidariedade para todos que estão aqui buscando um mundo melhor. Peço que deixem sugestões, peço também que comentem, trazendo outras possibilidades, porque afinal a gente aqui não é guru, muito pelo contrário, a nossa ideia é ser um espaço de debate, tragam sempre contribuições, estamos aqui dispostos a tudo, e um beijo enorme, e até a próxima semana.